e nós estamos iniciando mais um encontro, mais uma aula aqui para tratar dos negócios imobiliários. Sejam todos muito bem-vindos. E nós temos uma pergunta hoje que causa uma provocação. Afinal de contas, um adquirente ele pode desistir do imóvel na falta de calçamento, quadra poliesportiva, sauna, enfim, faltando alguns elementos aí da parte de uso comum, né, desse empreendimento. Será que ele pode desistir da aquisição desse imóvel? Será que ele pode propor, falando agora tecnicamente, a resolução do contrato, o desfazimento do negócio? O que vocês acham? Né? Esse tema ele foi, na verdade, inspirado por uma relativamente recente notícia, né, que nós recebemos de um acórdão do STJ muito interessante, tá? Muito interessante mesmo, pela maneira como foi avaliado um caso concreto, que é um pouco diferente dos casos que a gente está acostumado a lidar. E, por conta disso, acabou também, né, que nós fomos premiados por conta disso, com uma análise feita pelo STJ dessa circunstância peculiar. E, com isso, nos permite reexaminar uma série de conceitos legais sobre a possibilidade de desfazimento do negócio, para reafirmar alguns aspectos e resguardar ou ressalvar, excepcionar, né, a aplicação desses entendimentos quando houver alguma diferença, alguma peculiaridade no caso concreto. Então, olha só que legal, pessoal. A notícia que foi divulgada, ela responderia essa pergunta de uma maneira negativa, né? Ou seja, a resposta seria um grande não, quando nós, que atuamos na área, né, se nos fosse colocada uma pergunta dessa de forma genérica, né, a nossa tendência seria responder que seria possível, né? Então, o adquirente pode desistir do imóvel, que falta, né, elementos daquilo que foi adquirido, poderia ele desistir, né, deste imóvel? Uma pergunta assim feita de uma maneira mais geral, né, certamente nos induziria a responder que pode. Afinal de contas, ele comprou uma coisa, né, que seria como se tivesse comprado um carro com, lá da época antiga ainda, né, banco de couro, vidro elétrico, ar-condicionado, quando essas coisas ainda não eram tão comuns, e recebido, então, um carro, né, um pouco menos comum. Isso seria o que intuitivamente todos nós pensaríamos enquanto operadores do direito. Mas o caso não é bem assim. E olha só que interessante, pessoal, eu vou ler para vocês um pouquinho da chamada e depois nós vamos examinar, né, a decisão do STJ, vamos examinar alguns elementos de aplicação, alguns conceitos jurídicos de aplicação prática, para que a gente consiga aproveitar o máximo possível a experiência desse caso e provavelmente até reavaliar se a estratégia, né, dos pedidos dessa ação não poderiam ter sido realizados, né, poderia ter tido ali um plano B, né, em termos de estratégia pessoal, de como fazer o encaminhamento dessa medida aqui em juízo, certo? Então vamos lá. Olhem só o que diz a notícia, como é bem diferente, né, daquilo que a gente imagina. A chamada, e eu sempre brinco, né, a chamada sensacionalista, porque as notícias elas só vão dar certo se elas tiverem uma chamada sensacionalista, que não significa que seu conteúdo depois vai se confirmar. Ela é do final do ano passado, né, bem do finalzinho, no último dia do recesso ali, aliás, é isso mesmo, do dia do recesso forense ali, do dia 20 de dezembro de 2023, e diz assim, ó, o cumprimento integral do contrato de compra e venda do imóvel impede o consumidor de desistir. Então, olha que chamada provocativa. O cumprimento integral do contrato de compra e venda do imóvel impede o consumidor de desistir. Então, quero dizer para vocês que esse acórdão vale muito a pena a leitura, porque ele faz toda uma análise histórica da desistência, das hipóteses de desistência do consumidor, né, desde a lei das incorporações, perpassando ali pelas suas alterações e Código de Defesa do Consumidor, bem como também a questão da lei do distrato. Então, olha que interessantíssimo esse acórdão, né, para fazer essa revisão de conceitos. Para lá adiante, chegar no caso concreto. Né, chegar no caso concreto. Mas, para a gente não pular etapas, deixa eu ler a notícia para vocês ficarem provocados com ela e a gente poder examinar isso e dar nossa opinião jurídica de advogados, né, em relação ao que foi julgado. Então, a terceira turma do STJ, ela decidiu que o cumprimento integral do contrato de compra e venda do imóvel por ambas as partes, ou seja, o comprador pagou tudo e o vendedor entregou o imóvel. Isso é o cumprimento por ambas as partes. Impossibilita o exercício do direito de desistência previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, olha só que interessante, gente. Aqui eu já tiro fora uma série
de hipóteses que que poderiam nos induzir a uma outra solução. Primeiro, eles estão falando de desistir do negócio, né? Então, a análise que eles estão fazendo é de desistência do negócio. Eles não estão fazendo uma análise de quebra de contrato. Então, começa por aí. Olha o recorte que foi feito nesse caso. E veja que quando a gente faz a pergunta aqui do nosso encontro, né, que é o adquirente acusando, reclamando de falhas nesse imóvel, né, a gente poderia ter alguma dúvida sobre o momento. Olha a importância do momento, né, do momento de análise desse adquirente. Se ele estaria ali no momento do recebimento do imóvel ou se ele estaria após o recebimento do imóvel. Então, só dessa leitura aqui, eu já me permito compreender que houve aqui um problema de avaliação, né, da oportunidade da medida judicial. Porque uma coisa é você, antes de receber o imóvel, você identificar que ele não é recebível, entre aspas, ou seja, ele está de acordo com aquilo que você adquiriu. Outra coisa diferente é depois de você receber o imóvel, você apurar vícios, falhas, ausências daquilo que você comprou. Por que eu estou destacando isso? Né? Em primeiro lugar, porque na minha visão de operador, eu consigo enxergar que antes eu tenho um descumprimento de uma obrigação, né, em relação ao objeto que eu adquiri. Depois da entrega, eu já consigo enxergar que eu estou diante da hipótese de vícios, logo eu estaria mais propenso a avaliar o caso à luz de um pós-vendas, à luz de uma assistência técnica, ou à luz do cumprimento, até de uma indenização pela falta de cumprimento de alguns aspectos da entrega desse contrato. Por que isso é tão importante? Porque antes eu posso me negar a receber, exigir o cumprimento da obrigação integral e, na sua falha, eu poderia exigir o desfazimento do negócio por quebra de obrigação, correto? Pois bem, depois, o que eu poderia exigir? O cumprimento integral daquilo que está faltando, à luz de uma indenização ou de uma obrigação de fazer. Concordam comigo? Então, só de fazer esse exercício de estratégia, eu já teria alguma ponderação a fazer antes aqui do ingresso na questão como um todo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha só, pessoal, não é incomum que alguém compre na planta um imóvel e faça um pagamento à vista, tá? É, não é, não é o que mais acontece, né? Evidentemente não é o que mais acontece. Mas também não é incomum. Então, existem pessoas que compram um imóvel, ainda mais nesse caso aqui, que era um imóvel de baixíssimo valor, tá? De baixíssimo valor. Porque, na verdade, era uma multipropriedade. Então, também eu depois vou fazer abrir um espaço aqui para a gente avaliar isso. Então, aqui, como se tratava de um imóvel de baixo valor, ele já estava, né, ele já tinha sido quitado, e, portanto, né, lendo a notícia, isso poderia erroneamente me induzir a pensar que, se a pessoa já pagou, ela não pode desfazer o negócio. De forma nenhuma. Não é isso que foi julgado aqui. Tá? Então, primeira ressalva, vamos tomar cuidado com as notícias. Não é isso que está escrito. Quem já pagou não pode desfazer o negócio. De forma nenhuma, não foi isso que foi julgado. Vocês vão ver que o que foi julgado é algo completamente distinto. O que foi julgado aqui é que houve a entrega, a recepção e o uso do imóvel para só depois, então, ter o pedido de desfazimento do negócio. E, evidentemente, eu não estou entrando aqui na análise crítica da atuação do caso, o mérito do caso, se foi bom, se foi ruim, qualidade do trabalho, do serviço, dos jogadores, nada disso. Só estamos avaliando aqui, né, estritamente o que foi julgado pelo STJ. É só para ilustrar aspectos jurídicos mesmo, né, para fins didáticos. Então, vamos lá. Olha só o que vem a notícia depois aprofundando. Ela diz assim, ó. Para o colegiado, o adimplemento integral das obrigações, tanto pelo fornecedor quanto pelo consumidor, caracteriza o cumprimento de contrato, com a consequente extinção do negócio jurídico. Assim, a turma estabeleceu o entendimento de que a quitação afasta a pretensão do consumidor de exercer o direito de desistência para desfazer o negócio. E aí, quem usa a lei do distrato se assusta com isso. Ah, então se ele quitou, não pode mais pedir. Veja que vai sendo apresentado o caso e vai nos induzindo em erro. Né? Ah, então se ele quitou, a quitação impede o desfazimento. Então o cara que comprou à vista não vai poder, né, desfazer o negócio. Errado. Não foi isso que foi julgado. Tá? Não foi isso que foi julgado. Estou destacando aqui para vocês, né, terem esse cuidado, essa ressalva, né, em relação a isso. Então, na sequência diz assim a notícia ainda, né, com riscos de nos causar má interpretação. Tá? No caso submetido à apreciação do STJ, o comprador ajuizou a ação de resolução contratual alegando que o imóvel não teria sido entregue em sua totalidade, pois alguns dos equipamentos comuns prometidos para o empreendimento, como sauna,
quadra poliesportiva e calçamento, não estariam devidamente concluídos. O juiz de primeiro grau julgou o pedido improcedente, considerando que o contrato já estava totalmente quitado e não era possível desfazer. Mesmo entendimento que o STJ adotou. O Tribunal de São Paulo é que pensou diferente. Ele deu parcial provimento à apelação, garantindo a possibilidade de desistência mediante a retenção de 20% do valor pago. Aqui foi uma coisa bem estranha, tá, pessoal? Porque se o tribunal entendeu que era possível desfazer o negócio, o Tribunal Estadual, né, de São Paulo entendeu que era possível desfazer o negócio por essas falhas, como é que ele teria ressalvado os 20%? Né? Porque, na verdade, tu só ressalva os 20% quando a culpa pelo desfazimento do negócio for exclusiva do consumidor, ou seja, ele realmente se operou uma desistência. Então, por isso que o caso aqui, ele começou a ganhar contornos de análise de desistência e não de descumprimento de obrigação. Quando a gente faz a leitura da notícia, me dá a entender que houve um descumprimento da obrigação. Qual? Falta de calçamento, sauna, né, equipamentos comuns. Então, seria um descumprimento de obrigação. Em sendo um descumprimento de obrigação, ele deveria poder desfazer o negócio, em tese, e deveria receber o dinheiro de volta, porque não foi culpa dele, houve um descumprimento de obrigação. Mas me parece que, no caso, não só não foi apurado esse descumprimento de obrigação, né, como ainda foi imputado exclusivamente interesse do consumidor no desfazimento do negócio. Ou seja, o caso foi julgado à luz da desistência, do arrependimento, praticamente, entenderam? Então, quando o consumidor desiste do negócio, aí é completamente, muda já todo o nosso conceito de perspectiva de análise, porque daí a culpa é do comprador, certo? Então, vamos adiante, tá? Para a gente ter a notícia completa e aí eu poder fazer um esclarecimento para vocês. Desistência por simples vontade do consumidor causaria insegurança jurídica. Então, veja o que eu acabei de dizer. Foi considerado, no caso, que houve apenas uma desistência por vontade unilateral do adquirente, e não por alguma motivação dada pela outra parte. Então, veja que esse recorte já foi feito. Eu já não tenho mais o descumprimento das obrigações ali. Seria completamente diferente o destino da causa, o destino do julgamento da ação. Ao restabelecer a sentença de primeiro grau, a relatora do recurso, a ministra Luciana Big, explicou, citando precedentes do tribunal, que o direito de desistência se justifica quando as prestações se tornam insuportáveis para o consumidor, o que não ficou demonstrado no caso do julgamento, tanto que ele já tinha pago. Além de ambas as partes terem cumprido suas obrigações contratuais, o processo indica que o consumidor utilizou o imóvel comprado por pelo menos 2 oportunidades. Assim, a ministra ressaltou que o rompimento do contrato, já cumprido, por mera desistência imotivada, promoveria uma insegurança jurídica no mercado imobiliário. E aí, abre aspas, facultar ao promitente comprador, após o pagamento de todas as parcelas do preço, a desistência do contrato significaria chancelar verdadeiro comportamento contraditório em afronta à boa-fé objetiva, declarou a relatora. Vou passar para vocês qual é o recurso especial que nós estamos avaliando. É o recurso especial 2.023.670. Repito, 2023670, certo? Pois bem, queridos amigos, vamos lá agora fazer uma análise crítica, né, da situação. Então vejam o seguinte, o que nós temos aqui que foi efetivamente avaliado? Primeira coisa, se fosse um caso, se o caso tivesse sido abordado sob um outro enfoque estratégico, tá? Sobre um outro enfoque estratégico, eu tenho certeza que o resultado dele tenderia a ser diferente. Por exemplo, se o adquirente aqui ele tivesse conduzido o seu caso no sentido de descumprimento dessas obrigações, né, dos equipamentos, das áreas comuns, e tempestivamente, o que ele deveria ter feito? Ele poderia, num primeiro momento, não ter recebido este imóvel, certo? Que imóvel é esse, Rafael? Bom, ele comprou por R$39 mil, lembra que eu falei que era um valor baixo? Uma multipropriedade. O que é isso? Uma fração, quer dizer, é quase como comprar dias de um imóvel, né? Então, está muito comum isso pelo Brasil, né? As pessoas têm um empreendimento, tipo, uma mistura de hotel e resort, em que elas acabam adquirindo o direito imobiliário de utilizar como proprietário este imóvel por 15 dias por ano, certo? Então foi isso que ele adquiriu. Né? Então ele adquiriu uma multipropriedade, a possibilidade dele usar, né, e ser proprietário, participar do condomínio dos proprietários, né, deste imóvel por R$39 mil, certo? Ele recebeu este imóvel e utilizou, segundo os julgadores, não estou dizendo, né, que
que eu não avaliei as provas, né? Mas segundo os jogadores que avaliaram as provas, ele teria se utilizado. Então, ele estava como proprietário agindo em duas oportunidades já este imóvel, certo? Então, nós estaríamos aqui, na realidade, pessoal, diante de uma situação em que, depois de receber o imóvel, o adquirente, observando o uso do imóvel e observando aquilo que ele tinha comprado, ele se sentiu prejudicado porque não tinha aquela qualidade que ele estimava e ele resolveu desistir do negócio. Este foi o recorte que foi feito. Aí realmente fica bem frágil a busca pela justiça, né, a medida judicial. Porque se eu já no exercício da minha propriedade, né, eu resolvo, decido desfazer o negócio, eu teria que ter uma razão muito potente, né, uma razão, um motivo realmente que afetasse o próprio bem, que é a obrigação principal, né, que foi me entregue, não os acessórios, pura e simplesmente. Né? Teria que afetar a entrega desse imóvel, algo como a solidez, algo mais relacionado à estrutura, né, a estrutura de solidez do ponto de vista da estrutura civil do imóvel, que pudesse justificar um desfazimento posterior, talvez um vício muito grave. Né? Então, nesse aspecto, até daria para fazer essa avaliação. Agora, uma vez que recebido o imóvel, feita a vistoria, né, de entrega, o adquirente recebeu o imóvel e depois ele se deparou com algumas coisas que ele desgostou, aí dá os ares, realmente, como mencionaram os julgadores que avaliaram o caso, dá os ares de desistência. E aí, feito esse recorte, o que a gente vai avaliar? Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que, mesmo assim, ele poderia desistir do negócio desde que pagasse uma multa de 20%, que era provavelmente a multa contratual, porque a lei permite até 25%. Então, o Tribunal de São Paulo aplicou o contrato e disse, ele pode, né, desfazer o negócio desde que pague a multa de 20%. Então, o tribunal já partiu da perspectiva de que o culpado era o adquirente, ele que não queria mais o imóvel. Então, uma simples desistência. Né? E o tribunal e o STJ diz o seguinte, não, calma lá. Aí, olha só que interessante essa análise. Aí, a relatora, ela fez a seguinte avaliação. Bom, pessoal, vamos rememorar o que aconteceu com a história do desfazimento dos negócios por desistência no Brasil. Originalmente, os negócios de compra e venda imobiliária, eles são irretratáveis. Eles não podem ser desfeitos. É isso que está lá na legislação das incorporações. Ponto. É isso que a lei prevê, que os negócios não podem ser desfeitos. O que aconteceu? Com o problema, e ela recupera uma memória bem interessante, com o problema da hiperinflação que o Brasil passou, especialmente lá, final da década de 80, início da década de 90, né, o que acontecia é que as pessoas que adquiriam os imóveis, por conta da hiperinflação, elas perdiam tão rapidamente o poder de compra que elas não conseguiam mais sustentar a parcela aquela que tinha originalmente sido negociada. Né? Então, a inflação era muito mais o ambiente de hiperinflação ele é tão danoso para a sociedade que ele faz com que os contratos que originalmente são bilaterais, equilibrados, eles se tornem rapidamente desequilibrados. E o que acontecia? A pessoa se tornava um inadimplente, não tinha mais condições de pagar, e o negócio era desfeito, ela perdia tudo que ela tinha pago, né, pelo desfazimento por inadimplemento contratual. O que aconteceu? Aí veio o Código do Consumidor e propõe lá o artigo 53, dizendo que não pode um consumidor perder tudo. Né? Ele não poderia perder tudo. Então, ele teria que ter, pelo menos na hipótese de ele não ter condições de honrar com o contrato, que ele tivesse, né, devolvido, então, aquilo que ele pagou, ou parte daquilo que ele pagou. Anos depois, a jurisprudência, principalmente do STJ, né, sugeriu, por criação jurisprudencial, que a multa, nesse caso, quando o consumidor não dava conta de seguir com o contrato, não seria leonina ou seria razoável entre o patamar de 15% a 25%. E aí a gente já sabe o que aconteceu. Em 2018 veio a lei do distrato e disse que na hipótese de se desfazer o negócio, né, que realmente a multa poderia ser de até 25%. Então quem define isso é o contrato que determina, só que ele tem um teto. O teto é 25%. Pode ser 5%, pode ser 10%, pode ser 15%, a gente já vai para o contrato depois, né, e verifica se ele não está com abusividade no sentido de não superar a cláusula máxima, o teto máximo de multa de 25%. Claro, quando não tiver patrimônio de afetação, daí é outro patamar. Mas, enfim, amigos, nós chegamos nesse nível de análise. Esse acordo é muito legal, porque ele recupera essa memória para todos nós. Para chegar no seguinte ponto e dizer assim, ó, olha, o caso aqui é diferente. Eu não posso avaliar o que aconteceu lá nas provas, mas eu posso tomar como verdadeiro aquilo que o Tribunal de São Paulo tomou por verdadeiro para decidir. E o Tribunal de São Paulo tomou por verdadeiro que era um caso de desistência.
Simples assim. O Tribunal de São Paulo tomou para si como um caso de desistência e aplicou o limite de multa de 20%, a retenção de 20%. Neste aspecto, a relatora, né, decidiu, interpretando toda essa evolução legislativa, que não era caso passível de desistência. Por quê? Porque, segundo ela, se permitisse estender estes entendimentos da desistência pelos problemas de inadimplemento para um caso que já estava cumprido integralmente, já estava consolidada a propriedade, a pessoa já tinha recebido a posse, né, do seu imóvel, se estendesse isso para depois, aí se estaria criando um problema de insegurança jurídica, como que obrigando o vendedor à recompra do imóvel a qualquer momento. Estão entendendo? Então, realmente, neste aspecto, é bastante razoável o que foi dito. De novo, ressalvo, não conheço os contratos, não analisei as provas, né? Estou fazendo uma análise aqui apenas do ponto de vista acadêmico, né, da ilustração, ilustrando os aspectos jurídicos do caso que foi julgado pelo STJ. E neste ponto faz bastante sentido o que a relatora, né, fundamentou. Ela fundamentou que, se permitisse uma simples desistência por vontade unilateral do adquirente, nós estaríamos submetendo uma empresa que já tinha como cumprido, entregue o imóvel dentro do prazo correto, etc. e tal, a uma recompra do imóvel por, no caso aqui, 80% do seu preço, o que talvez, né, em escala maior, pudesse até gerar imagina um ambiente de crise que surge, as pessoas não conseguem vender, o imóvel perde a sua liquidez, e aí elas começam a propor isso. Então, olha só, a gente já vai pensando nos efeitos, né, práticos dessas coisas. Então, como isso iria se dando a longo prazo, como isso se daria a longo prazo na escala de sociedade. Então, os danos seriam maiores do que o benefício para esse caso concreto. E pensando nisso, então, que a relatora fundamentou sua decisão dizendo o seguinte: olha, se foi cumprido o principal por parte, a obrigação principal por parte do vendedor, se o comprador também cumpriu com as suas obrigações principais, pagar o preço, temos por extintas as obrigações. Lembram-se que o cumprimento das obrigações é o modo de extinção das obrigações por excelência, ou seja, é a maneira de extinguir os contratos desejável. Então, qual é a maneira mais desejável que existe? Para que existem os contratos? Para que eles sejam extintos pelo adimplemento, pelo cumprimento de ambas as partes. Então, está dizendo assim, ó, aqui, pacta sunt servanda prevalece, ou seja, manutenção do contrato prevalece. Por quê? Porque as duas partes cumpriram com o seu contrato. Então, não haveria que se retroagir ao momento, né, da entrega do imóvel e desfazer o negócio, sob pena de causar uma insegurança desproporcional ao sistema de negócios imobiliários. Neste ponto, pouco diferente daquilo que eu li ali, que poderia ser uma interpretação da notícia, vai muito bem o resultado, porque não se está dizendo que quem pagou tudo não pode desfazer o negócio. Não. Está se dizendo que quem pagou tudo cumpriu com a sua obrigação principal e aquele que entregou também cumpriu com a sua obrigação principal e esses dois juntos extinguiram as obrigações. Então, elas estão definitivamente cumpridas. Poderia, aí agora, olha só como ficou completamente de lado aquela alegação que o adquirente tinha dito, né? Olha, eu não quero mais porque faltou calçamento, quadra poliesportiva e sauna. Aqui ficou como se fosse assim só uma justificativa para entrar com a ação, mas que na verdade no bojo o que ele queria era desistir, ele tinha desistido do negócio. Então vejam só. E por que eles entenderam isso? Porque ele já tinha até usado o empreendimento, né? Então ele tinha utilizado, tinha usufruído já em duas oportunidades. Ficou parecendo, pela fundamentação e pela análise do caso, que o adquirente aqui, ele, na verdade, só não gostou mais, não queria mais o negócio. Isso ganhou excelência na análise. E essa parte, né, dos cumprimentos de obrigações acessórias ou dos equipamentos que deveriam acompanhar o imóvel, ela ficou completamente alijada da análise principal, né? Então, na verdade, não houve aqui, né, uma ponderação sobre esses aspectos. Mas eu poderia ressalvar os colegas dizendo o seguinte, que tivesse havido, né, uma ênfase maior, tivéssemos dado um maior protagonismo para esses problemas dos equipamentos comuns, poderia-se inclusive ter, eu não sei se não teve, mas se não teve, teria que ter havido embargos de declaração para julgar esse aspecto também, mas poderia ter havido um pedido alternativo
né, de que, não havendo hipótese de desfazimento do negócio, que ao menos se indenizasse ou se obrigasse a fazer o cumprimento dessas obrigações acessórias com os equipamentos comuns. Aí você já muda um pouco a estratégia de análise e não corre o risco de uma improcedência total do seu pedido. Entenderam, colegas? Então, nesse aspecto, é bastante importante a nossa avaliação, né, da estratégia principal, certo? Bom, turma, então assim, ó, ponto de vista estratégico, o que eu posso dizer para vocês, né? Nesse tipo de ação, que é a ação de resolução de contrato, de fato, uma coisa que até foi efetivamente ponderada nesse acórdão é o seguinte, que, via de regra, quem fez o curso lá, o nosso curso de prática sabe disso, a nossa legislação e os nossos juízes, seguindo a lei, quando eles recebem uma ação judicial que envolve um contrato, a ordenação legal, a ordem legal, ela vai encaminhar que toda a análise do juiz seja preferencialmente voltada para a manutenção do contrato. Pacta sunt servanda. Então, sempre que um juiz for avaliar um negócio jurídico contratado, ele tem que olhar o negócio pela viabilidade da manutenção desse contrato. Se houver algum problema nesse contrato, o que ele vai fazer? Ele vai tentar ajustar, revisar o ponto problemático do contrato, tanto que existem as ações revisionais. Não sendo possível para o julgador manter o contrato na íntegra, como foi previsto, interpretando ele, possivelmente, não sendo possível revisar, ajustar esse contrato, aí somente ele iria para o terceiro degrau, que seria o desfazimento do negócio jurídico. Então, sempre um juiz profissional vai tentar fazer a manutenção do contrato, se não for possível, fazer dessa escadinha. Digo isso porque, num caso como este, né, da multipropriedade, que é muito comum as pessoas se arrependerem, do ponto de vista comercial, tá, colegas? Do ponto de vista comercial, eu não acredito muito na multipropriedade como sendo um bom negócio. Agora, uma opinião, né, uma simples opinião minha como consumidor, tá? Eu não acredito como sendo um negócio favorável ao adquirente, né, um bom negócio comercial. É um excelente negócio para o empreendedor, né, para o investidor. Realmente, a multipropriedade, não para o investidor adquirente, mas para o investidor vendedor, né, que está na base de construção e venda, é muito interessante, porque você vende pedacinhos do imóvel, de uso do imóvel, dias do uso do imóvel, então como se tu vendesse, às vezes, 24 vezes o mesmo imóvel. Né? Então, imagina só, a gente achou baixo o valor, né, 39 mil, 40 mil reais para arredondar esses 15 dias que foram adquiridos. Agora, se você multiplicar, né, por 10, seriam 400 mil reais, né, possivelmente por um quarto e sala, alguma coisa assim. Então, olha só, 400 mil reais fosse vezes 10. Se fosse vezes 20, seriam 800 mil reais por um quarto e sala. Então, imagina, para quem está vendendo isso, né, colegas, é um excelente negócio. O valor geral de vendas de um negócio desse vai para a lua. Né, vai para a lua. Ele realmente é um negócio interessantíssimo para quem vende. Para quem usa, eu já acho comercialmente pouco desinteressante, não consigo ver muitos retornos positivos nos aluguéis. Os meus clientes que fizeram esses negócios nunca tiveram assim bons retornos, e tanto que muitos já me consultaram para desfazimento do negócio por arrependimento, né? O que de fato não é tão fácil assim, né? Não estou dizendo que é impossível, mas não é tão fácil assim. Por sabermos que não é tão fácil assim, talvez aqui, né, minha sugestão seria, num caso como esse, dificílimo, né, diga-se de passagem, seria ou tentar alguns elementos mais graves, identificar alguns elementos de não entrega mais graves, né, para suportar um pedido de desfazimento do negócio, tá? Ou, colegas, apelar para um pedido alternativo de indenização pela desvalorização por faltas de entregas. Né? Então, também daria para fazer, com certeza, aqui uma avaliação de quanto menos vale esse meu empreendimento, porque ele ficou 1, 2, 3 anos sem a sauna, sem a quadra, sem etc, etc e tal. Né? Então, daria para fazer isso por liquidação de sentença, arbitramento, o quanto isso prejudicou no valor do imóvel. Mas passa a ser uma ação bem pequenininha, né? Até em virtude do valor esse envolvido. Mas sim, daria para se fazer esse tipo de avaliação, até mesmo no resultado. O que eu já vi de mais grave, assim, experiência própria, colegas, nesses casos de multipropriedade, né, para mim, né, que eu achei assim mais grave, são as promessas de resultados para os investidores.
Isso para mim, assim, cala mais fundo, tá? Eu já fiz análise de casos em que foram vendidos também essa multipropriedade, no caso aqui, quartos até de hotel, né, os condotéis, em que se prometia uma média de resultado, se prometia no material de venda uma média de resultado de 0,7 a 1%. E na realidade de vacância e ocupação, e mais os custos de manutenção, que são caros, porque tem que pagar uma empresa que administra o hotel, né, os resultados não passavam de 0,1, 0,2, 0,3. Né? Então, de fato, ali, eu como advogado, né, sendo consultado sobre isso, eu enxerguei ali uma chance, se não de resolução, que eu acreditava, né, por conta da promessa que tinha sido feita, atrelada à venda, ao menos, né, talvez aqui uma falha na comunicação, um abuso, né, na hora de fazer um material de vendas, que geraria, então, talvez aí uma reparação, né? Essas pessoas que foram iludidas com esse negócio. Claro que depois que a pessoa vende, né, depois que a empresa vende, ela sempre vai argumentar no sentido de que é um negócio, o negócio tem riscos, foi mal, aí tem 1 milhão de desculpas, que aquilo era uma simples projeção, etc, etc, etc. Então, a gente sabe que vai ter que lidar com esse tipo de justificativa, né? Mas, enfim, cabe aqui a gente discutir sobre isso e relembrar essas experiências, né, que eu estou passando para vocês, muito em virtude de que não dá para a gente tem que avaliar com muito carinho, não dá para a gente se atirar com força total numa resolução de contrato, né, depois de já consolidada a entrega, tá? Ela é bem, bem mais difícil e bem mais rara. Dito isso, pessoal, acho que ficou bem legal esse acórdão, né? O exame desse acórdão para nós ficou muito rico, né, para fortalecer as nossas compreensões a respeito do fechamento dos negócios, da possibilidade de resolução dos negócios, das nossas estratégias, tá? Então, assim, nesse ponto, assim, eu acho que é um acórdão que vale muito a pena realmente a gente dar uma estudada. Recomendo a leitura integral dele, tá? É o 2.023.670, só para relembrar. Bacana demais? Valeu, hein, pessoal? Muito obrigado pela participação dos colegas, né?